Deixa eu ver se eu abaixo aqui um pouco, então. Opa! Melhorou? Melhorou? Ah, que bom! Então tá bom, obrigada. Eu acho que eu tô ao vivo aqui no Face de novo também. Vamos lá. Então, eu tava te falando, vai vir realmente, Dri, uma nave espacial. Você vai ter essa sensação. Que vai vir uma nave espacial, vai abduzir o Renato, vai levar embora e vai colocar um ET no lugar, porque ele vai mudar completamente da água pro vinho do dia pra noite. Vai virar uma pipoca, sabe assim? Era milho, pof. Você fala, o que aconteceu? Costuma ser assim. Eu tive essa impressão, com as mães que eu falo dos meus escoteiros, elas falam, nossa, você tá me espionando lá em casa. Eu falei, não, é porque é assim mesmo que a gente se sente. E aí, o que acontece? Eu cheguei a falar para você chegou a pegar a parte que eu falei que o escotismo usa, a parte do interesse do jovem específica para cada faixa etária? O videogame também. E o videogame, o Free Fire especificamente, ele usa exatamente essa vontade do jovem, na idade do Renato, de explorar novos territórios com os amigos, justamente para fazer com que eles queiram jogar, viciem, entre aspas, não estou falando do vício patológico, depois eu vou falar sobre isso, mas queiram, tenham aquela vontade, aquele desejo incontrolável de jogar, entendeu? Ó, meu filho entrou aqui no Face também. Oi, filho, tudo bom? Que saudade de quando ele jogava o Alex Kidinho, né, filho? Era o Alex Kidd e o, como que chamava aquele outro dos bichinhos que ficava pulando, Ti? Eu falei agora mesmo? Mortal Kombat? Acho que era. Acho que era Mortal Kombat. E fala pra mamãe, filho, se você estiver aqui no Face vendo a mamãe. Qual que era o jogo que você jogava? Aquele que ficava assim, ó. Que eu jogava com você, que tinha uma menininha japonesinha de trancinha, assim. Então, Dri, o que acontece? Eles usam... O game usa justamente essa vontade do jovem de ter esse grupo de amigos e ir para um lugar. Você chegou a ouvir como é que funcionou o Free Fire? O negócio de ir para a ilha e que é online, que não tem pause? Essa parte tinha passado? Aham. Nossa, isso é incrível. Incrível, é o melhor que você pode fazer. Aham. Incrível. Meu coração de mãe. Sobreviveu. Ai, graças a Deus. Ai, que bom. Então você sabe. Então você sabe como. Pode falar. Assim, tá? Não vou dizer pra você que não tem desafios ou que vai ser a coisa mais fácil do mundo ou a pior coisa do mundo. Nada disso. Você já tem um dos elementos que é o que falta na grande maioria dos pais que costumam ter problema com os adolescentes principalmente, que é a falta do diálogo. Mas você vai perceber algumas mudanças no comportamento dele, que essa proximidade que vocês têm, você vai perceber que ela vai se afastar um pouco. E você pode se ressentir um pouco disso, porque o depoimento que eu mais ouço dos pais, das mães, é o seguinte: nossa, mas ele era super meu amigo, a gente vivia junto, a gente fazia as coisas juntos, agora não quer saber de mais nada, não sai comigo, não fala comigo, se tranca no quarto, não se abre. E eu sempre fui tão amiga, tão disponível, né? Isso os pais falam muito, tá? Mas assim, é porque é relativo. O tipo de relacionamento que você tem com o Renato na fase da infância não vai ser o mesmo tipo de relacionamento que você vai ter com ele na adolescência. E isso é natural. O que nos protege, nós mães, é a gente ter essa consciência de que o bebê vai crescer, né? De que não vai ser a mesma relação. Que ao mesmo tempo que ele vai te amar para sempre, por mais que algumas situações pareçam que não, ele vai te amar para sempre, ele ainda vai ter mais interesse, de repente, na menina. Aí vai ter o churrasco em família e ele vai preferir não ir no churrasco em família para ficar com a menina. E a gente sofre com isso, a gente não quer ficar em segundo plano,
na vida dos filhos, né? Sim. Ah! Nossa, nossa. Sim, é. Como assim? Bipolar, né? Os pais falam que é bipolar. E vou te falar uma coisa, isso daí não é uma característica só sua, viu? É você e a torcida do Flamengo toda, porque faz parte Na verdade, isso daí é culpa do cérebro do adolescente. Ele está passando por um processo que está tendo podas neurais e que provocam essas reações, né? Tem uma série de fatores, um deles é a questão dos hormônios, mas não é só esses hormônios, né? Tem todas as inseguranças das mudanças que estão acontecendo e um fator que a gente descobriu relativamente recentemente, né, na ciência, que é assim, as emoções, a parte do cérebro da gente que gerencia as emoções, ela é primitiva. Os animais têm isso, né? Que é o sistema límbico que gerencia nossas emoções. No ser humano, é a primeira parte, né, que nasce com o bebê, né? O nenê chora, tem raiva, tem suas emoções ali. Mas a parte racional, que é o córtex pré-frontal, é a última parte do cérebro a se desenvolver, a se conectar. E a parte racional é o que dá pra gente aquela coisa assim, bom, amanheci de TPM hoje, mas eu sei que ninguém tem culpa disso, então eu vou me controlar, vou fazer uma respiração, vou, né, dar um jeito de não descontar nos outros. É um freio, é como se fosse um freio a esse manipulador emocional que a gente tem dentro da gente, que é a parte do cérebro emocional, né, que ele nos governa, né? Quem tem a parte do raciocínio já desenvolvido, os adultos, conseguem ter uma, né? Alguém faz um desaforo para você, você consegue manter a compostura. Às vezes, né? Nem sempre. No trânsito, não. Mas, de uma maneira, a gente tem pelo menos os mecanismos para conseguir controlar isso, racionalmente. O adolescente não tem. Então, as nossas emoções... Não, as nossas emoções, elas mudam o dia inteiro, ela não fica estática em momento algum, nossas emoções, de todos os seres humanos. A questão é que os adultos, a parte racional, toma conta. Nossa, às vezes se amanhece, não tem dia assim, Dri, que se amanhece e fala, nossa, eu não queria levantar não. Mas aí você fala, não, mas eu tenho que fazer isso, então eu vou levantar e vou fazer o que tem que fazer. Não é assim? Né? Tem dia que você tem vontade de sair pulando e cantando alto, mas fala, não vou fazer isso, que eu vou incomodar meu vizinho, vou ficar de boa. Não é assim? Né? A gente se controla. Eles não têm essa possibilidade. É essa a dificuldade deles, por isso que fica tão bipolar. Mas eu vou voltar à parte aqui dos jogos depois. Então não se culpe, tá? E se ele ficar assim também, saiba que é normal. Não é porque ele puxou você, é porque ele puxou a humanidade. Tá bom? É normal. Vai passar e se você tiver instrumentos para ajudá-lo a passar por isso de uma maneira melhor, melhor para ele, melhor para você, né? Não ficar só naquela vai passar e deixa o moleque lá sozinho com as emoções dele para ele se virar sozinho. Não é o seu perfil, pelo que você me diz, pelo que eu te conheço, né? É, exatamente. Nossa, você falou tudo. O grande problema, Adri, é que assim, quando os adolescentes. Porque tem uma outra coisa que vai acontecer também. Anota aí, além da nave espacial. Às vezes eu falava assim, meu Deus, eu cortei o negócio errado. Eu não deveria ter cortado o cordão umbilical quando o Thiago nasceu. Eu deveria ter cortado a língua daquele infeliz. Porque às vezes falam umas coisas pra gente que a gente sabe que a gente não merece. E aí a gente se magoa. Fala. Já ah, já? Meu Deus, não mereço isso não, não é? Pois é, só que assim, aí que acontece? Nós, como todo ser humano, a gente se ressente disso. E aí a gente leva pro lado pessoal, a gente acha, poxa vida, que ingratidão. Uma das frases que eu mais ouço das mães é, meu filho é um ingrato. Meu filho não reconhece as coisas que eu faço por ele.
E aí ela fica magoada, e estando magoada, ela não tem, assim, uma disposição de realmente ir lá, mesmo com a criatura fazendo malcriação, achando que é melhor que você, achando que pode tudo, que já manda, que já é o rei da cocada preta. Né? Porque adolescente se acha. Não, quem se acha é adulto. Adolescente se tem certeza. A gente se irrita. E a gente fala, é assim? Então vai pra lá, se vira, que eu não vou mais nem lavar sua roupa. Entendeu? É verdade. Manda pra fora de casa. Manda pra fora de casa. De verdade, literalmente. Entendeu? Por quê? Porque se magoa, não consegue entender, não tem o conhecimento, na verdade. Não é culpa dos pais e das mães. Ninguém explicou isso pra gente, né? A gente não teve aula disso. Hã? Não tem! Não tem manual de instruções, exatamente. E conforme vai crescendo, quando você começa a entender como é que brinca com aquele negócio de filho pequeno, eles crescem e muda tudo. Muda tudo. O que funcionava na infância não funciona mais na adolescência e você fica perdido, né? Então, aí o que acontece? Inclusive com a questão do videogame, a gente não consegue entender que as coisas que funcionavam na infância não funcionam mais na adolescência. Então, aquele recurso de falar assim, olha, vai sentar no cantinho para pensar, pode mandar. Não funciona mais. E com adolescente, daquele que você... Tem mãe que aprendeu, que foi assim que foi ensinada, a pegar a Havaiana, falar que é a psicóloga de antigamente, Dona Havaiana, e dar uma sapecada na bunda. Existem recursos mais evoluídos de educar, mas a gente não aprendeu nenhum, então a gente usa o que a gente tem. Eu batia no Thiago, e não era Havaiana não, era cinta, e me arrependo amargamente. Eu percebo os prejuízos que eu gerei no meu filho, mas era o que eu tinha na época, já me perdoei, entendeu? Porque não tinha outra coisa para fazer. Não tinha a internet para buscar informação, era o que eu tinha. Fiz o meu melhor, já passou, não tem mais o que fazer com o que passou. Vamos daqui para frente, né? Tenho procurado usar recursos para daqui para frente, tá tudo bem. Mas aí o que acontece? Olha aqui, Elaine Campos. Adoro suas dicas. E quando se fala de namoro com 10 anos... Ai, Leandro, você quer que eu faça uma live só sobre isso, Elaine? Eu vou fazer, tá bom? Pior, Dri. Gente, pra quem tá aqui no Face e não tá acompanhando, a Adriana, minha amiga que tá aqui no Instagram, ela tá dizendo assim, ó, se falar de namoro com 10 anos, a Havaiana tem que cantar. Eu tô explicando pra ela que não, que é pior. Lembra do Romeu e Julieta? Se proibir, ele casa, fia. Usa a psicologia reversa. Chama a menina pra ser sua amiga, que você vai ver que funciona melhor do que você proibir, castigar, falar que ele é novo demais. Não funciona, tá? Então, a questão do jogo, eles fazem de propósito. E assim, qual que é o problema do jogo? Tem duas situações distintas. A primeira é a vida normal, que não é o que a gente está vivendo agora por conta do confinamento. Tá tudo de ponta cabeça, né? Agora, no confinamento, o que a gente mais precisa tomar cuidado é da coisa não ficar excessiva, né? Não ficar rodando, trocando o dia pela noite, ficar no jogo 24 horas por dia. Tem gente que não está conseguindo controlar isso e tá difícil. Por que não? Porque a formação dos hábitos, ela se dá assim, quando você faz muitas vezes, né? Uma coisa só, você se habitua naquilo e o vício começa assim também. Além de toda a questão de formação de hábito, ainda tem os fatores viciantes do jogo, né? Então, se a gente deixar eles ficarem um número excessivo de horas só no videogame, aquilo pode sim se tornar um vício patológico, uma coisa de vício mesmo, né? Vício literal, não aquela jeito de falar que a gente fala, sou viciada em videogame. Não é a força de expressão, sou viciada em brigadeiro, entendeu? Mas assim, há de se compreender que se eles estão com um tempo maior ocioso dentro de casa, não podem sair, não podem encontrar os amigos, não podem ir na escola, a gente tem que ter um pouco de consideração e deixar que eles também tenham um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de flexibilidade com o tempo que a gente já limitava para eles, para esse tipo de atividade. Né? Então, de novo, Dri, é aquele pilar do equilíbrio que eu vivo falando nos meus conteúdos, sabe? Nem tanto lá, nem tanto cá, sabe? Não é proibir, tirar da tomada, esconder, cortar a internet. Isso não vai funcionar, ainda vai ter um efeito rebote,
né? Que o adolescente, principalmente o Rê tá chegando nessa fase, ele vai precisar demais da companhia, mesmo que virtual, dos amigos, dos pares deles. Só os pais não bastam mais. Eu conheço algumas. Tiago, meu filho Tiago, quando ele era pequenininho, eu era solteira, eu tive o Tiago solteira. Eu decidi não casar, porque eu achei que uma bobagem só por adolescência já tava bom, né? Só engravidar e ter um filho já tava bom, não precisa casar também pelo motivo errado, né? Então eu criei ele sozinha. E tinha uma época em que eu me sentia muito sozinha, mas eu tava querendo assim um romance, um companheiro, né? E por mais que o Tiago fosse meu companheirinho, que ele fizesse parte da minha vida, que eu me dedicasse muito a ele, não supria aquela necessidade. Entende essa analogia que eu tô fazendo? Né? Então, assim, eu precisava de um marido, de um namorado, de um romance, não do amor que eu tinha com o meu filho. Aquilo não me era suficiente. E da mesma maneira vai acontecer. Sim, não é o mesmo amor. Não substitui. Sim, sim. São necessidades diferentes, né? A minha necessidade de um adulto, um cônjuge, um par, é diferente da necessidade do meu filho e do amor. Então, então ele falava isso pra mim, mãe, mas eu tô aqui com você, né? Às vezes se eu falava assim, eu tô me sentindo sozinha, ele falava, não, mãezinha, eu tô aqui com você, pequenininho. E era difícil de explicar para ele. E eu tô te falando isso para fazer uma analogia com a necessidade que o adolescente tem do amor dos pares. Não de namorada, mas dos amigos, a amizade, entendeu? O apoio e o amor dos pais é fundamental e não deve diminuir nessa fase da adolescência. Deve continuar e a dedicação tão grande, tão intensa quanto como era quando quando eles eram bebês. Lembra? Lava fralda, mamadeira, acorda a noite inteira. A gente. Não. O meu neto com 3 anos falava assim: eu sou grande. Um menininho perguntou pra ele: você é pequeno? Ele: não, eu sou grande. Eles jamais admitem, né? Que são pequenos. Imagina. Ó, botar foto do filho da gente quando eles eram bebês na internet é justa causa para bloquear no Face, tá? E eu vou dar razão pra eles. Eles não gostam. Já. Não, não gosto. Então, assim, o amor a vontade de estar com os amigos é uma coisa que os pais, por mais próximos, por mais amigos que sejam, não supre. Então, não adianta a gente ter ciúmes dos amigos. É outro papo, é outro assunto, é outra necessidade. O que nos cabe como pais é compreender esse momento, ter conhecimento, né, a respeito de toda essa necessidade, essa evolução do ser humano que o nosso filho tá passando e não querer competir nem com a namorada e nem com os amigos, né? Sim, é. Ai, perfeito! Maravilhoso! Sim, sim. Não, eles precisam. Precisam. Exato. Sim. Não, não, não. É isso mesmo. É. Sim, sim. Aham. É.
tem que ser assim mesmo, viu? E ó, vou te falar uma coisa, você vai ter menos dificuldade, justamente por causa dessa sua postura de acompanhar, de estar junto, de dar limites. Mas o que eu tenho procurado fazer nas